Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para o programa Amanhecer com Cristo. Eu sou o pastor Carvalho e louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui através da FM 103,5, levando a palavra do Senhor a você que talvez está na zona rural da nossa cidade, da nossa região, você que está em outra parte do país também, né? Onde nossos áudios têm chegado, nosso programa tem chegado através do YouTube. E eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de falarmos do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Mais uma semana está começando e eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que Ele nos dá. Se você puder, vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esse dia, por essa semana. Feche seus olhos se você tiver condições. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu. Temos a oportunidade, mais uma vez, de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque mais um dia nós levantamos, Senhor, acordamos com saúde, prontos, Senhor, para mais uma semana de trabalho, de labuta, de estudo. E eu sei que o Senhor é conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que os Teus anjos estejam nos guardando e o Teu Espírito Santo nos direcionando em tudo aquilo que nós formos fazer. Seja conosco, Pai, nesse dia, seja conosco durante esse período de ministração. Fala conosco, papai querido, através da Tua palavra, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A palavra, nós estamos lendo aqui os evangelhos na sequência, né? O evangelho de Mateus na sequência, a gente faz dá uma ida até Lucas, Marcos, João, né? Nós queremos focar nesses primeiros programas, nesses primeiros meses do programa Amanhecer com Cristo, em pregar o Evangelho e até mesmo na sequência. E o último programa nós falamos do capítulo 15, falamos da segunda multiplicação de pães. Eu quero falar com os irmãos hoje a respeito do capítulo 16, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 16, verso 1, diz assim: E aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Esse é um texto que não é um texto de milagre, não é um texto que muitas vezes a gente vai pregar na igreja e os irmãos saem de lá aleluiado, dando glória a Deus, né? Mas é um texto muito importante para se falar, né? É um texto muito importante para se meditar. Porque pela segunda vez Jesus é tentado pelos fariseus e pelos saduceus, né? Nós vemos lá no capítulo 12, do versículo 38 ao 42, nós vemos uma outra passagem onde Jesus ele foi tentado por esses homens, porque esses homens que queriam, né, provas a respeito da divindade de Jesus, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, mas eles estavam vendo sinais, eles estavam vendo a multiplicação de pães, eles estavam vendo os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os aleijados andarem,
estavam vendo os sinais, as maravilhas que Jesus estava fazendo, e mesmo assim eles estavam ali tentando Jesus, querendo que se fizesse algum sinal que viesse do alto, né? E lá em Tiago, tem um texto muito interessante, que foi em Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que ninguém sendo tentado diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém e também não é tentado pelo mal. Nós precisamos entender que quem somos nós para tentar Deus, né? Deus não pode ser tentado, diz a palavra do Senhor. Esses homens estavam aqui tentando Jesus, ou seja, provocando Jesus, desafiando Jesus. E nós precisamos entender que há uma diferença muito grande quando você faz uma prova com Deus e de quando uma pessoa tenta Deus. Fazer prova com Deus é uma coisa, porque a prova com Deus vem de um coração quebrantado e é baseada na fé. Quando uma pessoa, ela está falando, Senhor, eu quero fazer uma prova contigo, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor, ele está se baseando na sua fé, colocando a sua fé em ação, e ele está com o coração quebrantado, esperando um mover de Deus. É diferente, irmão, de uma pessoa que tenta a Deus, Deus, se você existe mesmo, faz isso acontecer. Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor mude isso, ou faça aquilo, né? Tem pessoas que gostam de tentar a Deus, porque a tentação vem de um coração mau e endurecido, vem de um sentimento de rebeldia e de incredulidade. É daí que vem a tentação. Então todos já haviam visto e ouvido os milagres de Jesus, e mesmo assim, aqueles homens pediam um sinal. Mesmo assim, eles queriam uma outra prova. E Jesus fala, se eles sabem discernir os sinais dos tempos, como que eles não conseguem ver o óbvio? Como que eles não conseguem ver o que estava acontecendo na nação de Israel? Os milagres, os prodígios estavam acontecendo, os sinais, as profecias se cumprindo através da vida de Jesus. Irmãos, Deus não precisa provar nada para ninguém. Jesus ele fala aqui, né? Basta vocês verem os sinais, a única prova que vocês vão ver vai ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos a história do profeta Jonas, que Jonas foi direcionado, foi designado, seria a palavra certa, designado por Deus para levar uma palavra de correção, de exortação para os ninivitas. Quando eles vão até lá, até Nínive, e exortam o povo a se arrependerem, o Jonas vai lá, e primeiro ele resiste, né? Vai até parar na barriga do peixe, né? Mas depois ele tem um particular com Deus, ele vai lá para Nínive, e lá em Nínive ele entra na cidade, ele começa a pregar para aquela cidade, e aquela cidade se arrepende pela pregação de Jonas. Eles não viram nenhum sinal, eles não viram nenhuma maravilha, mas eles creram na palavra do profeta. Eles creram na palavra do profeta. Então a história de Jesus, ele fala, olha, vocês vão se converter a partir do exemplo de Jonas. Nínive, ela se converteu porque ouviu a pregação de Jonas, e o coração foi quebrantado pela pregação da palavra. Nós precisamos entender isso, porque hoje tem pessoas, irmão, que se portam como os fariseus e os saduceus daquela época. Eles vivem pedindo um sinal para se converter. Fala, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero ver um sinal, eu quero ver um milagre. Está havendo milagres todos os dias e a pessoa não consegue reconhecer a palavra de Deus. Eles ouvem falar a respeito dos milagres que aconteceram no passado e os que acontecem ainda hoje. Muitas vezes até presenciam milagres no seu contexto familiar, mas mesmo assim, essas pessoas não querem se converter, estão com o coração endurecido. É como o Senhor Jesus disse aqui, uma geração má e adúltera, que não querem saber de Deus e ficam dando desculpa, querendo um sinal da parte de Deus. Eles estão vendo, mas não se convencem, porque o coração está endurecido, cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de incredulidade. Quando encontram um crente, ficam enchendo o crente de perguntas, questionando a fé do crente. Começam a questionar, mas você serve a Deus mesmo, né? O que você está ganhando em servir a Deus? O que Deus já fez por você, né? Por embora o crente está ali testemunhando a mão de Deus, o agir de Deus, mas tem pessoas que elas acabam querendo zombar
da vida cristã. Eles não creem, né, no agir de Deus na nossa vida. Não se convencem, mas tentam somente desviar o nosso foco, desviar a nossa atenção, tentam muitas vezes desconverter aquele que já é convertido. Eu sei que isso não é possível, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que traz essa transformação nas nossas vidas, e a partir do momento que o Espírito Santo traz esse convencimento, essa revelação de quem é Deus para nós, irmãos, aquele que um dia teve uma experiência com Deus não volta atrás. Ele não volta atrás. Mas ficam essas pessoas, irmão, questionando as Escrituras. Quantas vezes eu encontro pessoas que começam a questionar as Escrituras, falar, eu não acredito que Deus existe, porque a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita, pode ter sido modificada. A Bíblia sim foi escrita por homens, designados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é um livro sagrado que tem que ser lida em espírito. Ela não pode ser lida de qualquer jeito. Para você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um livro de história comum, mas você tem que pedir a direção do Espírito Santo. Quando você pegar as Sagradas Escrituras, você precisa fazer uma oração antes, falar, Senhor, revela a mim o que o Senhor tem para a minha vida através da Tua Palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar coisas grandes. Mas se quando a pessoa pega uma Bíblia, a Palavra de Deus, por pura curiosidade, lendo de qualquer jeito, sem nenhuma reverência, não querer nem crer que Deus existe, né? A pessoa não vai se converter, ela não vai receber a revelação de Deus. Então tem muitas pessoas que ficam procurando provas científicas a respeito das verdades de Deus, ficam procurando provas científicas a respeito da criação do mundo. Nós temos hoje, o mundo é dividido, né, na questão das teorias, né? Alguns creem na teoria do evolucionismo, que o homem veio do macaco. Irmão, eu não consigo crer nisso. Eu creio no criacionismo que diz em Gênesis, na palavra de Deus, em Gênesis. Então tem pessoas que ficam muitas vezes nos tentando, falando assim, olha, me mostra aí, me prova aí que o homem não veio do macaco. Eu falei, não preciso provar que o homem não veio do macaco, não sei, eu sou filho de Deus, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, e eu creio nisso. Eu creio nisso porque a nossa fé, irmão, ela tem que brotar no nosso coração. Muitas pessoas querem dar crédito a filosofias humanistas, filosofias que distorcem a palavra de Deus, que tiram o foco da palavra de Deus. Essas pessoas só resta se arrepender, irmãos. Da mesma forma que os fariseus e os saduceus estavam ali tentando Jesus, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que tentam colocar em prova a nossa fé, tentam questionar a nossa fé, dizendo que Deus não existe, dizendo que, olha, eu quero uma prova de que o seu Deus existe. Eu não preciso provar nada para você, meu irmão, para essa pessoa que estava colocando em dúvida o Evangelho. Né? Digo até, né, você até ousado falar aqui, se essa pessoa está colocando em dúvida o Evangelho, fica até difícil de chamar de irmão, porque a palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus e irmão em Cristo a partir do momento que nós cremos na palavra de Deus. São pessoas que são criaturas de Deus como nós. Aqueles que receberam Jesus receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, diz a palavra. Mas aqueles que não creram, infelizmente, eles continuam como criaturas. Continuam aguardando uma revelação, né? Mas eles não creem na palavra, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas precisam ter uma experiência com Deus, mas a experiência só vai acontecer quando o coração delas se quebrantar, quando elas verdadeiramente derem ouvidos para a palavra do Senhor. E Jesus está dizendo aqui, não virá outra revelação, não virá uma outra manifestação para essas pessoas, a não ser o sinal que foi dado por Jonas. Qual que é o sinal que foi dado por Jonas? A pregação do arrependimento, como João Batista diz, arrependei-vos e se volte para Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Essa foi a pregação do profeta Jonas. Se arrependa da sua maldade, se arrependa da dureza do seu coração, se arrependa da sua incredulidade. E a partir do momento que essas pessoas reconhecerem que elas precisam abandonar a incredulidade, precisam abandonar a arrogância, precisam abandonar a soberba, pode ter certeza que o Senhor vem de forma sobrenatural e opera um milagre
na vida delas. O Espírito Santo passa a habitar no coração e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E para nós encerrarmos hoje, fica a lição: Deus não pode ser tentado por ninguém. Nós podemos fazer prova com Deus, como o próprio Deus fala lá em Malaquias 3:10, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro e faça prova de mim. Ali o próprio Deus nos dá a liberdade de fazer prova com Ele. Fazer prova com Ele não é tentar a Ele. Você é uma pessoa que ela tenta a Deus, é porque ela tem um coração endurecido, tem um coração incrédulo. E se o coração é incrédulo, o Espírito Santo não vai operar até que essa pessoa se arrependa, até que essa pessoa se quebrante diante da presença do Senhor. E essa é a mensagem que nós temos para hoje. Não é aquela mensagem daquele milagre tremendo, mas é uma mensagem de exortação. E a palavra do Senhor diz assim, aqui hoje: arrependa-se, volte-se para Deus, busque a face do Senhor, não se apegue em teorias humanas, não se apegue a manifestações, não condicione o agir de Deus através de manifestações sobrenaturais para que venha te conhecer. Te venha te conhecer, não te venha te convencer, porque o Senhor, Ele já tem se manifestado todos os dias. Os sinais dos tempos estão aí, os sinais estão aparecendo, terremotos, guerras, o Senhor Jesus está voltando, e para essas pessoas que não creem, só resta o juízo final. Amém? Fiquem na paz do Senhor, tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. E para você que ouviu essa mensagem, eu quero fazer uma oração. Quero encerrar esse tempo com uma oração de rendição à presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque mais um dia o Senhor nos trouxe aqui para falar do teu amor, falar da tua infinita misericórdia, do teu amor incondicional. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor falou que todo aquele que nele crê, Pai. E eu te louvo por todos aqueles que receberam a palavra, que creram e tomaram posse de uma nova vida, porque eu sei que o Senhor tem amado a humanidade de uma forma incondicional, mas as promessas é para aqueles que creem. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja rompendo as barreiras, Pai, da soberba, da altivez, da dureza do coração, que essas pessoas, ó Pai, que têm andado em maus caminhos, ó Pai, venham se arrepender, venham se colocar diante da tua presença, Pai, e declarar o teu senhorio sobre a vida delas. Pai, que toda teoria humana, Pai, caia por terra em nome de Jesus, toda filosofia humana caia por terra em nome de Jesus, que a manifestação do teu Espírito Santo, Pai, através da tua palavra, seja viva, verdadeira e venha transformar vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Que teus filhos tenham uma semana abençoada e o teu nome seja glorificado. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que têm nos abençoado, sendo patrocinador anônimo desse programa. Tem pessoas, irmãos, que moram em Minas Gerais e se disporam a fazer uma oferta nesse programa para que esse programa continue indo ao ar. Nós temos recebido relatos de várias pessoas que têm sido edificadas através desse programa. Pessoas que moram na zona rural, pessoas que moram em fazenda, pessoas que moram até em outros estados e têm recebido essas mensagens através do YouTube, do canal do YouTube. Eu louvo a Deus pela vida de você que tem semeado no reino de Deus. Louvo a Deus pela vida dessas pessoas que têm sido alcançadas. E o nome do Senhor será glorificado através dessas pessoas que estão sendo edificadas à distância. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, por esse tempo que esteve conosco. Tenha uma semana abençoada. Em nome de